Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para trazer para vocês uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. Hoje chegamos ao nosso 17º devocional. Estamos vivendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Neste 17º devocional da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei por um dos textos mais profundos e ao mesmo tempo mais mal compreendidos da Bíblia, Efésios 5, 22 a 33. Vai falar sobre o amor que transforma o lar, o segredo do casamento segundo o coração de Deus. Como transformar o casamento em um reflexo do céu. Você já percebeu que muitos lares estão em crises, não por falta de amor, mas por falta de entendimento do propósito de Deus para o casamento? O que a Bíblia realmente diz sobre submissão e amor no casamento? Neste devocional de Efésios 5, 22 a 33, desvendaremos o grande mistério que Paulo apresenta, a relação entre marido e mulher como um espelho da união entre Cristo e a igreja. Entenda nesse devocional, à luz desse texto, o papel bíblico do marido que se sacrifica e da esposa que honra, indo muito além de padrões culturais. Se você busca restauração familiar, sabedoria bíblica para o matrimônio, ou quer entender a teologia por trás dos deveres domésticos, este vídeo é para você. Nesse vídeo, você aprenderá o real significado da submissão no contexto bíblico. O que mais você vai aprender? Você vai aprender o mandamento de amor sacrificial para os maridos. Porque o casamento é a maior metáfora do Evangelho. Aqui, o apóstolo Paulo revela que o casamento cristão não é apenas uma instituição social, mas um reflexo vivo do relacionamento entre Cristo e a igreja. É um chamado ao amor sacrificial, à entrega, ao respeito e à responsabilidade espiritual dentro do lar. Nesse devocional você vai aprender o que significa biblicamente submissão e amor no casamento, porque o modelo de Cristo transforma relacionamentos quebrados, como viver um casamento cheio do Espírito em um mundo cada vez mais vazio de compromisso, e como o Evangelho deve ser vivido primeiramente dentro de casa. Essa palavra ou esse devocional é para casais cristãos, noivos e jovens que desejam um casamento segundo Deus, líderes, famílias e todos que desejam viver uma fé prática e transformadora. Então, se prepare, assista até o final, permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração e à sua mente e compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir. Que o Senhor transforme lares, restaure casamentos e glorifique o nome de Cristo através da família. Então vamos trabalhar nesse texto, esboçando ele para a gente entender melhor. Efésios 5 fala sobre uma vida cheia do Espírito. E o casamento é apresentado como expressão prática dessa vida cheia do Espírito. Não é teoria, é uma vivência diária. Paulo começa dos versículos 22 ao versículo 25, fazendo um chamado à submissão e ao amor. Submissão não é inferioridade, é uma ordem espiritual. O marido é chamado a amar como Cristo amou, um amor sacrificial. O padrão não é cultural, é cristocêntrico. O alicerce aqui é submissão como adoração. A submissão da esposa não é um sinal de inferioridade, mas um ato de fé e obediência ao Senhor. Aplicando esse texto,
Assim como a igreja confia na liderança de Cristo, a esposa é chamada a apoiar a liderança espiritual do marido, porque isso é Bíblia, porque isso convém ao Senhor. Nos versículos 26 e 27, Paulo apresenta aqui o modelo de Cristo. Cristo ama, cuida, santifica e se entrega. Esse é o modelo tanto para o marido, que deve amar a sua esposa, quanto a esposa que deve honrar e ser submissa ao seu marido. Cristo é o modelo, é o exemplo, é o padrão, tanto para esposo como para a esposa. O lar cristão deve ser um ambiente de graça, não de opressão. Temos aqui o amor que cura, que restaura e que transforma. O padrão é o amor sacrificial e santificador. O comando para o marido é amar, como Cristo amou a igreja. Isso significa um amor que se entrega até a morte. O marido não lidera para ser servido, mas serve, mas para servir, Para servir e promover a santidade da sua esposa. Nos versículos 28 a 31, Paulo vai falar sobre uma só carne, um só propósito. Ou seja, o casamento é uma unidade, não competição. Temos aqui o cuidado mútuo, que reflete a maturidade espiritual. Ferir o cônjuge é ferir a si mesmo. Veja que Paulo está falando sobre unidade, o cuidado com o próprio corpo. Pelo princípio de uma só carne, o que o marido faz à esposa, faz a si mesmo. O cuidado físico, emocional e espiritual deve ser mútuo, pois a dor de um é a dor do outro. O marido deve tratar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa tratar o marido como a si mesmo, e ambos tendo Cristo como modelo, como exemplo, como padrão supremo. E nos versículos 32 a 33, Paulo vai falar sobre o mistério que revela o Evangelho. É um grande mistério. O casamento aponta para algo maior, Cristo e a igreja. O lar se torna um púlpito vivo do Evangelho, onde Cristo governa a restauração. O casamento humano é uma maquete do plano divino, do plano da salvação. O objetivo final do casamento não é apenas a felicidade do casal, mas a glória de Deus manifesta ao mundo através dessa união conjugal. Olhando também para esse texto, vamos encontrar algumas peculiaridades. Veja a conexão com o versículo 21 e o versículo 22, estão ligados. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E isso significa que a submissão no casamento flui de uma submissão mútua cristã prévia. Tanto marido quanto mulher aprendem a se submeter, tendo Cristo como o maior exemplo. Veja que Paulo vai usar no versículo 27 o verbo apresentar. Destaca que Cristo santifica a igreja para apresentar a si mesmo. No casamento, isso implica que o marido não tem a responsabilidade sacerdotal de ajudar a esposa, ou seja, ele tem, o marido tem a responsabilidade sacerdotal de ajudar a esposa a brilhar espiritualmente. Isso é função do marido também, não é submetê-la a um jugo, não, é honrar também a mulher como ela deve honrar o marido, e é entender que ela é uma peça fundamental no propósito de Deus e que Deus colocou ela ao seu lado, não de baixo. Vai ver que Paulo também usa a expressão remindo o tempo, que é lá no contexto anterior, lá no versículo 17. Embora esteja nesses versículos anteriores, preserva aqui a expressão que dá o tom para o casamento. O tempo é curto e os dias são maus. Por isso, o lar deve ser um lugar de sabedoria e não de tolice, não de disputas, não de revanches, nada disso. Veja que Paulo também usa o termo respeito e temor. Enquanto para o marido o foco é o amor ágape, o amor sacrificial, para a mulher
encerra o versículo 33 dizendo que ela deve respeitar, honrar o marido. Paulo usa um termo grego que é phobos. Isso implica uma reverência que reconhece a posição delegada por Deus. Submissão é estar debaixo de uma missão. E não debaixo de alguém, mas debaixo de uma missão. Deus deu uma missão para o marido, deu uma missão para a esposa, deu uma missão para os dois como casal, para refletir a glória de Deus, para refletir essa união no lar, essa união conjugal, refletindo a união de Cristo e sua igreja. Deus não chamou o casamento apenas para sobreviver, mas para glorificá-lo. Quando Cristo é o centro do lar, o amor deixa de ser sentimento e se torna decisão espiritual diária. Paulo diz no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Veja que Paulo usa o modelo, o padrão, uma metáfora de Cristo com a igreja para ilustrar o padrão do relacionamento conjugal. Marido amar sua esposa como Cristo amou, um amor voluntário, um amor espontâneo, um amor sacrificial. Cuidando da esposa como se cuidasse de si próprio. Então, olha, amar como Cristo amou e amar como Ele ama o seu próprio corpo. Dois modelos de amor aí interessantes e imprescindíveis. E a mulher, se submeter, honrar e respeitar o marido. Quando cada um faz o seu papel, ambos cumprem o propósito de Deus e têm um relacionamento mais sadio e mais agradável a Deus, e que vai refletir a glória de Deus. E lembre, tudo isso nós estamos trazendo e que tem um reflexo contínuo. Olha, vocês só não foram salvos, e agora vivam como salvos no relacionamento conjugal. Viva como marido cristão, como esposa cristã. Mais à frente, Paulo vai falar também sobre filhos. Então, olha, começa lá no capítulo 4, no versículo 1, essa parte prática, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Então, marido, sua vocação como esposo, para amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, você foi vocacionada para ser esposa, a ajudadora, idônea, para honrar, para respeitar, e estar sob uma missão de Deus. Então, são esses conselhos que Paulo dá para o casal, conselhos para um casamento feliz e agradável a Deus, ou seja, um casamento que reflete a salvação que Paulo começa a falar lá no capítulo 1. Agora vocês são salvos, não estão mais mortos nos delitos e pecados, vivam como cristãos, como marido, como esposa. E o modelo é Cristo. Espero que esse devocional tenha falado ao seu coração. Deixe eu orar por você e orar com você. Pai bondoso, Pai querido, eu oro agora pelos lares. À luz desse texto, nós somos chamados a atenção para examinar os nossos lares. O nosso lar deveria ser o melhor lugar que nós temos aqui na terra. Lugar de refúgio, lugar de adoração, lugar de proteção, de alegria. Mas infelizmente muitos lares não têm refletido isso. Infelizmente alguns dos teus servos passam por uma situação semelhante nos seus lares. Por favor, Pai, entra com providência. Abençoa que cada cônjuge cumpra o seu papel e viva para fortalecer o outro, para levantar o outro e para cumprir o teu mandamento. Supre cada necessidade dos teus servos como casal, como família, que o teu amor possa ser o reflexo do amor que eles têm um pelo outro e que o amor que eles têm um pelo outro possa ser reflexo do teu amor. Pai, por favor, nos ajuda a resolver suas questões e a viver em harmonia, a criar os seus filhos. Entra com providência também, suprindo cada necessidade das famílias, ó Deus. Também trazendo cura, trazendo avivamento, trazendo despertamento, trazendo de volta aqueles casais, aquele cônjuge que se afastou. Derramando o bálsamo do teu Santo Espírito em cada lar, para a glória do teu nome. Amém. Se esse devocional falou a sua mente, o seu coração, não guarde para você.
Compartilhe com seus amigos e peça para que eles reproduzam para os outros amigos também. Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer o seu comentário, ativar o sininho para receber as nossas notificações. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. E eu convido você para estar comigo amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre o relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Tudo nessa sequência de viver a carta aos Efésios. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, que o Espírito Santo de Deus derrame o bálsamo sobre a sua vida, para que você reflita o amor de Cristo na sua vida. Deus te abençoe grandemente e espero você aqui amanhã. Amém.